Sejam muito bem-vindas! Hoje nós vamos tentar responder a pergunta como que eu passo de fase? Não estou falando de videogame, mas da vida real. Essa é uma pergunta constante na nossa vida e ela precisa ser respondida. Como que nós vamos fazer? Eu vou te apresentar 3 fatores essenciais para que você finalmente passe de fase e ao final vou te trazer um bônus que eu uso com os meus pacientes na clínica. Bora lá? Primeira coisa é a gente ressaltar que essa pergunta, como que eu passo de fase, ela é velha conhecida de todos os seres humanos, ela aparece na minha e na sua cabeça, parece uma música ruim às vezes que gruda, né? A gente fica olhando para a nossa vida e pensando, como que eu saio de A e eu chego em B? E às vezes pior, porque parece que está todo mundo passando de fase, menos eu. Importante você entender que todos nós temos dentro de nós uma urgência para sermos melhor, para nos aperfeiçoarmos, para amadurecermos, para nos realizarmos como seres humanos. Mas nós somos diferentes, então não tem uma resposta única que serve para todos nós como um passo a passo. Mas a gente pode entender os princípios que permeiam essa reflexão e a gente amplia nosso campo de visão, e então a gente entra numa rota para encontrar a nossa resposta. Isso me fez lembrar de um livro de Viktor Frankl, que ele fala sobre a resposta certa. Ele diz que essa resposta vai depender de quem você é, do momento que você está vivendo e das possibilidades que aquela circunstância te permite, né? Então, isso é muito interessante porque quando a gente fala de questões humanas, a gente precisa ter muita clareza, o que eu preciso fazer para que eu amadureça, para que eu evolua, para que eu passe de fase. Isso é pessoal e intransferível. Hoje de manhã eu estava na academia refletindo sobre um paciente que tem essa questão, né? E aí me deu um estalo, eu falei, poxa vida, a vida é uma escada. E não é uma escada rolante, infelizmente, mas é uma escada que a gente tem que subir com as nossas próprias pernas, né? Falando em subir, gente, que não está inscrito no canal, se inscreve aí, por favor, né? Para eu poder estar sempre trazendo material novo e transformador aqui na sua vida, viu? Aproveita e dá um like. Olha só, vamos lá. A vida ela é uma escada e não é uma escada rolante. Isso me lembrou lá do modelo das 12 camadas da personalidade do professor Olavo de Carvalho, onde ele fala que a gente tem 12 níveis de amadurecimento e aí a gente vai percorrendo esses níveis para a gente ir se desenvolvendo. Cada nível tem sua tarefa e sua especificidade, né? Eu não vou aqui destrinchar esses níveis, porque isso aqui não é uma aula de filosofia, mas fica aí com a imagem de que a vida é uma escada. E qual que é a nossa missão? É subir. Ficar estagnado é sofrer. Deus vomita o morno, você já ouviu falar sobre isso, né? Então, quem não sobe não fica parado, a gente desce, a gente regride. É como se a gente estivesse resistindo ao amadurecimento, ao crescimento, e a gente tem dificuldade de encontrar sentido na vida. E a gente vive uma vida medíocre, né? A gente fica ali sempre naquele mesmo platô. Já passou por isso? Por meses, dias a fio, sem conquista, a vida perde o sentido. Então, passar de fase não é apenas movimento dos ambiciosos, mas é um movimento natural de qualquer ser humano. Todo aquele que aceita o chamado, que segue uma vocação, né? Vocação é vocária, aquele que chama. Então, eu respondo e aí eu vou subindo, eu vou aperfeiçoando. Frankl também tem um outro termo que faz muito sentido para esse vídeo, que é que todo homem é uma tarefa. Olha só, hein? Lá na última parte do livro Em Busca de Sentido, olha que trecho lindo, e o livro termina assim, depois que ele escreve essa parte, que ele fala assim, peraí que eu vou pegar aqui para vocês. O mundo está numa situação ruim. Porém, tudo vai piorar ainda mais se cada um de nós não fizer o melhor que puder. Portanto, fiquemos alertas. Alerta em duplo sentido. Desde Auschwitz, nós sabemos do que o ser humano é capaz. E desde Hiroshima, nós sabemos o que está em jogo. A gente presta atenção nisso aqui, ó. O mundo está numa situação ruim, mas tudo vai piorar cada vez mais se cada um de nós não fizer o melhor que puder. Essa urgência que você sente em ser melhor, ela vem desse lugar. Por isso que eu falo que isso aqui é como se fosse um DNA de Deus dentro de você. Deus aceita a gente do jeito que a gente é, mas Ele não nos deixa do jeito que a gente está. A vida ela sempre vai te trazer aí desafios, oportunidades, né? Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso no decorrer do vídeo, te possibilitando que você cresça e que você assuma uma vida com sentido e com propósito. Mas é preciso nós termos consciência dessas coisas, né?
consciência de que temos uma tarefa para cumprir e que todos nós precisamos, necessitamos de alcançar e de realizar essa tarefa. E aí quando a gente fala de passar de fase, a gente fala sobre nos esticarmos para fazer aquilo que deve ser feito. E tem alguns fatores que nos ajudam com isso, né? Então são 3 fatores essenciais para que a gente passe de fase. O primeiro é nós aceitarmos a realidade. Tem gente que quer subir a escada, mas nem aceita que está no primeiro degrau. Ele quer estar lá no topo, ele nega onde que ele está. Então primeiro a gente tem que aceitar essa realidade para poder transformá-la, né? Segundo, é uma disposição para o esforço, porque maturidade não vem do nada. Passar de fase exige esforço. Quem foge de esforço fica no mesmo nível. Então, a gente precisa se comprometer com o processo, porque essa escada ela não sobe sozinha, ela não é uma escada rolante. A gente tem que se tensionar. E é muito importante que essas tensões sejam geradas por você, ok? Número 3, sentido e propósito. Então presta atenção, essa inquietação de querer evoluir não é um defeito seu. Não é porque você não é ingrato, você não está satisfeito, mas é um incômodo que o próprio Deus colocou em você. Nosso coração é inquieto e ele precisa de um ideal que nos engrandeça. E aí esse ideal faz o nosso horizonte se dilatar, né? Aumentar. Senão a gente fica sempre no estado de rebaixamento. A gente precisa de uma verticalidade, tá? A gente precisa subir nessa verticalidade, senão nós vamos ficar menores. E a gente fica deprimido, a gente fica angustiado, né? Então, olha só, a gente se olha e a gente constata que a gente tem uma tarefa, que a gente tem uma missão e que para além daquilo que eu quero, tem aquilo que eu devo. E aí eu começo a me projetar nesse dever ser, numa profunda tensão que vira a razão do meu viver, daquilo que eu quero me tornar. Então quem eu sou hoje não serve para amanhã. Eu preciso melhorar nessas áreas, eu tenho que ser diferente, eu sou uma tarefa, eu não estou acabada, eu não estou realizada. Então eu sempre fico nesse lugar inquieto, gerando movimento. Esse é o dínamo que Viktor Frankl fala, né? A gente precisa se colocar em movimento, sair da cama todos os dias, ser fiel, ser melhor. E talvez você me escute um tanto desesperançada e comece a se perguntar, mas como? Eu não tenho essa força. E aí eu quero te lembrar lá em Filipenses 1,6, que fala assim, que aquele que começou a boa obra, ele vai completar isso em nós até a volta de Cristo Jesus. Ou seja, o desejo de crescer, ele vem de Deus, não cale isso. Mas também não ignore que você tem que falar o eis-me aqui, né? Às vezes a gente se vê dentro de um problema, de um desafio, uma necessidade, e a gente não quer se mover, a gente quer que as coisas caiam do colo. O céu está aberto, mas é preciso alcançar, é preciso se mover, é preciso caminhar, né? Eu quero, antes de terminar, trabalhar 2 pontos ainda com vocês que dizem respeito a como que a gente enxerga esses degraus, e é aqui que eu vou apresentar a conversa que eu tenho com meus pacientes, né? Se a gente enxergar as coisas de um jeito muito monstruoso, dificilmente nós vamos ter condição de andar naquilo, porque eu vou ficar sem esperança, e na falta de esperança não tem movimento. Lembra que você foi feito para resolver problema. Não é que eu sei, porque você foi feito para evoluir, para crescer, para mudar de fase. Agora, para isso, a gente tem que adquirir novas habilidades. Porque o que é um problema? Um problema é uma pergunta que eu ainda não tenho a resposta. Então, eu preciso buscar, eu preciso crescer, eu preciso sair daquele campo de visão vitimista, que muitas vezes nós temos, e ter um campo de visão mais alargado, de resolvedor. Pensa só, o vítima, ele está sempre descrevendo o mundo de uma maneira pessimista e derrotada. Ah, você não sabe o que aconteceu comigo, eu estava no auge e veio a crise, eu estava apaixonado e eu fui traído. Ele é sempre vítima das circunstâncias. Tudo acontece com vítima. Agora o resolvedor, por outro lado, ele percebe tudo como acontecendo para ele. Gente, olha aqui o segredo da coisa, né? Você está lá embaixo no degrau da escada e você quer subir. Vem problema, vem dificuldade. Esses problemas e dificuldades são como corda querendo te puxar. Você precisa olhar para isso como uma super oportunidade e falar assim, poxa vida, eu estou olhando esse negócio como um problema, mas eu preciso me esticar, eu preciso aumentar as minhas habilidades, aumentar as minhas capacidades, né? Para quê? Para que eu possa sair desse lugar. Então vai doer ou não? Claro que vai doer. Essa é a grande dificuldade hoje do ser humano. A gente não quer sentir dor, a gente não quer traçar novos caminhos, a gente quer sempre percorrer aquele mesmo lugar. É aquela velha história, né? A gente quer resultado diferente, mas a gente não quer fazer nada para aquele resultado chegar, né?
Por fim, olha só, tem uma coisa muito importante que eu quero falar com vocês, que é sobre quando a gente chega nesse degrau. Me escuta com atenção. Todos nós, a gente tem medo e receio de passar de fase, apesar da gente querer muito. E eu te conto por quê. Eu me lembro, minha filha mais nova, ela estava fazendo natação. Ela era a melhor da turma dela. Um tiro na água, estilo super bonito. Aí o professor mudou ela de fase. O que aconteceu? Ela que era melhor, ela ficou a pior da nova turma. E aí, para permanecer nessa nova turma, ela precisou de quê? De resiliência, porque agora ela tinha um novo desafio, né? Não é fácil permanecer no novo degrau. Olha a chave disso aqui. Muitos de nós, quando passamos de fase, a gente sente o desconforto que esse novo degrau traz e imediatamente a gente sabota aquela nova fase. Já escutou isso? Quando tudo deu certo, eu desisti? Por quê? Porque todo novo crescimento traz desconforto. Se você cresceu é porque você se esforçou. E por ter se esforçado, você vai estar mais cansado, desgastado, sem energia, né? Para administrar ali as novas exigências. Mas se você aguentar mais um pouquinho, essa nova fase vai cair num padrão e vai se acalmar. Então isso aqui é para você ficar atento e não desistir. Entender que ao passar de fase, né, vai ter uma nova fase, vão ter novos desafios. É importante você andar uma milhinha a mais para você consolidar aquele sucesso que você acabou de alcançar, sabendo que essas novas exigências, essas novas habilidades, conhecimentos, elas vão fazer de você uma pessoa melhor. Por isso que a gente precisa, inclusive, aprender a administrar a tensão, a ansiedade, né? Isso vai fazer parte do processo, mas a gente precisa entender, até colocar o pé no freio, até descansar, né? Mas sem deixar de alcançar aquilo que você se colocou primeiro. Então, só para a gente dar um amarradão, é o seguinte: nós somos uma tarefa, nós temos dentro de nós uma urgência para sermos o melhor que nós podemos ser, e nós estamos aqui porque Deus espera, né, deseja que a gente se realize, a gente seja sal da terra e luz do mundo. E como que a gente vai ser isso? Melhorando, aperfeiçoando, não é ficando no mesmo lugar. Deus não deixa ninguém no mesmo lugar. Ele nos aceita onde a gente está, mas ele não nos deixa no mesmo lugar. E aí, como assim, Lu? Daí o que acontece? Bom, aí ele começa a mandar, né? Começa a mandar dificuldades, começa a mandar problemas. Não é que aquilo ali é um problema, é porque, gente, a nossa mente vê essas situações como um problema e uma dificuldade, mas para Deus, na verdade, ele vê isso como uma corda para a gente subir e aproximar mais dele. Olha só, esse é o grande pulo do gato. Se a gente começar a olhar para a nossa vida, todas as dificuldades, então é um marido que chega irritado, por exemplo, se você vê aquilo ali como uma corda, você fala, epa, olha aí a oportunidade de eu desenvolver a paciência. Você vai para o trabalho, tem um chefe exigente, chato, que nada que você faz tá bom, né, para ele, tá sempre reclamando. Epa, olha aí a oportunidade de eu entregar o melhor trabalho que eu posso entregar. Olha aí a oportunidade de eu exercer a misericórdia sobre a vida dessa pessoa, desse chefe meu. E, gente, por aí vai. Um filho que tá dando uma birra. Poxa, olha aí a oportunidade de você ministrar sobre o amor na vida dele, né? Sobre o domínio próprio. Então, olhar todos esses problemas que a gente passa na vida, eu passo, você passa, como cordas para que a gente passe de fase. Onde que a gente fica estagnado? Quando a gente começa a olhar para tudo isso como um grande saco de pedra que está me impossibilitando de crescer, me impossibilitando de fazer algo. É a vida que está aí, né? Não acontecendo para mim, para que eu a pegue como uma oportunidade, mas está acontecendo comigo. É uma tragédia. É o vitiminha da história. Então sai desse lugar. Você não é vítima. Você não é vítima. Deus não te olha como vítima. Então sacode a poeira. A gente precisa pensar, isso aqui é uma coisa muito, muito legal. Eu vou terminar para esse vídeo não ficar muito longo, a gente pode conversar sobre isso depois, mas uma coisa muito, muito legal é você começar a olhar esses degraus que você está quase para subir, sabe? O lá da frente é o encontro com o próprio Deus, mas olha esses degraus que você está quase aí subindo. Fala, poxa vida, se eu der conta de fazer tal coisa, eu vou estar aqui nesse lugar. A vida vai ser muito diferente, vai ser muito boa. Então eu vou me exigir, eu vou me esticar,
eu não vou ver isso como uma tragédia, eu vou ver isso como uma oportunidade. É o tal da gente começar a ressignificar as coisas da nossa vida, né? Gente, o céu tá aberto, mas depende de você, né? Eu tô aqui falando com vocês, me veio uma imagem na cabeça, que é a escada de Jacó, né? Quando ele tá lá dormindo e aí ele olha e vê os anjos subindo e descendo, subindo e descendo. É uma escada de Jacó, gente, mas a gente precisa pôr o pezão nessa escada e também subir, né? E também se mover, também se movimentar. Não dá pra gente ficar parado no mesmo lugar, viu? O chamado é para hoje, o chamado é para agora. E se você gostou desse vídeo, me ajuda, compartilha pra gente poder crescer aqui junto. E escreve nos comentários, viu? Qual que é a decisão que você toma a partir disso. Fica com Deus, um beijo grande no coração. Até o próximo vídeo.